sou disléxica e tinha uma dificuldade imensa para falar e para escrever. Então, o pessoal, geralmente, quando fazia seminários, eles brigavam muito comigo. E aí ele sempre dizia o seguinte: deixa a Chica tem pensamento prospectivo. Eu não sabia o que era pensamento prospectivo, né? E isso foi no final da década de 70, quando ele voltou. Logo que ele voltou, ele foi para a PUC. E eu ainda estava, acho que em segundo ano de faculdade, mas ele estava na pós-graduação. Então eu abandonava a aula eu acho que antropologia, embora eu tenha me formado eu sou antropóloga. Aí o Florestan, a sala encheu, porque ele estava dando aula na pós-graduação. A sala encheu e eu sou muito pequenininha, e eu ficava tentando empurrar e entrar e interagir, mas não conseguia, né? E ele era amigo. De repente, a sala foi esvaziando e ficou um grupo muito pequeno. E eu no meio desse grupo, mas era um grupo de alunos da pós-graduação e eu estava no segundo ano da graduação. Quando eu me formei, ele ainda dava aula na pós-graduação e aí eu fui fazer a disciplina. Era uma disciplina optativa e como aluna dessa disciplina, ele distribuiu os seminários e entre os colegas tinha um padre jesuíta, tinha um exilado argentino, isso ainda era no final da década de 70, tinha um exilado, acho que já era no começo da década de 80, tinha um exilado argentino que eles eram muito prepotentes, muito prepotentes. O padre jesuíta, vocês podem imaginar, e o exilado argentino, me parece que era uma pessoa muito importante, porque ele chegou como exilado e ele chegou com muita pompa e circunstância. Não consigo nem lembrar o nome do padre, eu lembro, dele eu não me lembro. E a Florestan distribuiu os seminários e quando chegou o meu seminário, não sei se foi de propósito, ele me botou no meio do padre e do argentino. O padre e o argentino ficaram muito amigos. E eram duas figuras, além de serem grandes homens em altura, eles eram já mais cultos do que a turma. Então, eles já torceram o nariz e ficaram irritados com a minha presença. E nós começamos a brigar. Não tinha aula que nós não brigássemos. E quando ele distribuiu o seminário, ele me coloca entre eles. E a aula chamava Análise dos Processos Revolucionários. Depois, durante muito tempo, eu dei, imitando Florestan Fernandes, eu dei na Escola de Sociologia e Política uma disciplina chamada Análise dos Processos Revolucionários. E era a Revolução Russa. E os padres, na hora de escolher a bibliografia, o padre e o exilado começaram a implicar comigo. E tudo que eu falava, e eles me discriminavam como mulher, como altura e como disléxica. E eu arrumei uma briga muito feia com eles e saí do grupo, me aliei a uma pedagoga que estava discutindo a luta da mulher camponesa. E aí eu falei para a Olinda Noronha, Olinda, vamos fazer um outro seminário, vamos propor um outro tema para o Florestan. E ele, e aí viemos com a proposta, né? E viemos discutir com ele a proposta de fazer mais um tema. Ele olhou, ele se emocionou tanto, mas ele se emocionou tanto, porque ele perguntou para nós duas, bom, mas o que vocês vão fazer? E aí, acho que estava na moda discutir a nova política econômica, a NEP. E eu propus para ele um livro que não estava na bibliografia, mas que eu sabia que ele ia aprovar. No momento eu não me lembro do autor. Eu queria discutir a nova política econômica na Rússia. Ele ficou tão emocionado, ele ficou muito emocionado. E aí ele
me disse o seguinte: olha, Chico, eu fico muito feliz que você tenha tomado a iniciativa de propor esse tema de fato nos interessa muito, mas eu aconselho que você enfrente e fique com os colegas para conviver com a diferença. E foi ali que eu aprendi que tolerância é algo que a gente aprende experimentando. Foi ali que eu comecei a compreender a necessidade de criticar a igreja, porque não tem ninguém mais machista do que a igreja católica. Daí para frente, eu estou sempre fazendo o que esses meus alunos sabem que eu apronto em sala de aula, né? Eu estou sempre desconstruindo Deus para começar.